Olá pessoal, passando aqui exatamente para tirar algumas dúvidas das pessoas, dos internautas, que sempre mandam para a gente aí para tirar dúvidas em relação à locução, como falar no rádio. Principalmente sobre a hora coloquial, né? Ainda há algumas, vamos dizer assim, alguns problemas em relação à questão da hora, algumas dúvidas. Você pode dizer, por exemplo, 2h30 da tarde, 11 horas da noite, 10h30 da noite, meio-dia, meia-noite. Evite falar 22 horas, 23 horas, porque isso aí atrapalha o ouvinte, né? O ouvinte, ele não consegue entender direito. Se passou, já era. E o fuso horário, né? Você tem que transportar por horário brasileiro. Use sempre o horário de Brasília, né? Que é um padrão. Por exemplo, se for 11 horas da noite em Portugal, você diz aqui 4 horas da tarde, horário de Brasília, um exemplo, né? Sobre o dinheiro também há uma confusão, né? Você pode usar a regra dos números, né? Regra dos números em relação ao dinheiro. Você escreve R$54, por exemplo, R$38. O custo de vida em Porto Alegre poderá subir 13,37% este ano. Você escreve lá 13, escreve 37%. Escreve o porcento, que é justamente para o locutor entender e falar o que está escrito. Tá? Deve ser por extenso. O novo pão tem 1,2 kg. Escreve lá também, 1,2 kg. Né? Outra dúvida muito frequente é sobre as siglas. Né? Você usa as siglas conhecidas, né? E que soem bem as palavras, que soem bem os ouvidos. Né? Por exemplo, MEC, né? Então você pode aí deixar a sigla, né? As siglas não muito conhecidas, você escreve por extenso aí o que significa cada sigla. Né? É bom falar, por exemplo, o STF, né? Apesar de ser conhecida, mas você pode colocar lá do lado, para o locutor, Supremo Tribunal Federal, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tudo isso escrito lá exatamente por extenso, para que o apresentador, o locutor, possa ler tranquilamente. A ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico. Então, tudo isso aí você pode escrever por extenso. CNBB, por exemplo, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muita gente não sabe o que significa CNBB. Outra dúvida também dos internautas sobre palavras estrangeiras. É isso mesmo. Você usa só palavras estrangeiras quando não for possível encontrar o equivalente em português. Aí você usa a palavra estrangeira. Por exemplo, lockdown, né? Lockdown é uma palavra estrangeira que a gente não conseguiu ainda encontrar em português. Há casos que já se emprega a grafia aportuguesada de certas palavras estrangeiras aqui no Brasil, né? Como o caso do blackout. Né? Evite também aquele chamado economês, né? Aquelas palavras inventadas por economistas para explicar umas coisas simples, né? Use as palavras simples para você explicar para o ouvinte. O ouvinte, ele não tem um dicionário do lado, né? Não tem aquele dicionário de termos técnicos ao lado do rádio para ficar ouvindo e depois ter que consultar, né? Então, você deve facilitar a vida dos ouvintes aí falando a linguagem coloquial. Se tiver dúvida, manda para a gente aqui no nosso Instagram ou no nosso Facebook ou também no YouTube. Mande que a gente responde para você. Um abraço.